Sempre chegam algumas perguntas difíceis para nós respondermos aqui. E essa é uma delas. A pergunta é se um cristão que comete suicídio, ele vai para o céu, vai para o inferno, ou se talvez isso diga, né, se ele é um cristão ou não, enfim, se a salvação, né, o que acontece com a salvação de alguém quando este alguém tira a sua própria vida. Então, para responder essa pergunta, nós temos que primeiro definir o que é o suicídio, né? A questão à luz da Bíblia, à luz das questões espirituais que envolvem o suicídio, para depois, então, tentar responder esta questão, inclusive olhando um pouco para a salvação também. Então, o suicídio, na Bíblia, segundo a Bíblia, é um pecado. Então, isso é sempre bom definir. O suicídio é um pecado. É alguém tirando a vida, no caso a própria vida, e só Deus pode fazer isso. Então, assim como uma pessoa, um homicida, né, alguém que tira a vida alheia é um pecado, tirar a vida do outro é pecado, tirar a própria vida também é pecado. Nós não queremos aqui diminuir a importância deste pecado, porque é algo realmente muito grave, o suicídio é algo grave, mas ao defini-lo como um pecado, nós o colocamos naquela posição de atos que desagradam a Deus. É um ato que desagrada a Deus. Okay? Então essa é a primeira coisa relacionada ao suicídio propriamente dito. Quando a gente olha agora na Bíblia, o que a Bíblia fala sobre a salvação, a Bíblia fala que a salvação não depende dos meus atos, daquilo que eu faço, mas da minha crença em Cristo, na morte vicária dele, me substituindo na cruz como meu Salvador. Mesmo um cristão que creu realmente em Cristo, que é de fato um cristão verdadeiro, ainda continuará pecando em sua vida. A gente sabe isso, nós nos conhecemos muito bem para dizer que nós continuaremos a pecar. Às vezes, alguém pode cometer um pecado mais grave, às vezes um pecado menos grave, aos nossos olhos, aquelas diferenças que possam existir, mas pecam. De toda forma, o que a Bíblia nos fala, lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, é que nós devemos confessar esses pecados, nós devemos concordar com Deus, dizendo, ó Deus, isso é um pecado mesmo, nos arrepender, pedir realmente perdão, né, fazer a confissão desse pecado, para que possamos ser perdoados. Agora imagine então que, e isso é bem provável que aconteça, que existam pecados na minha vida, e talvez na sua vida, ainda por confessar. Quer seja porque você pecou de maneira não intencional, né? ou quer seja porque você não deu tempo de fazer isso. Tá? Imagina que você brigou com alguém na rua, ou com algum familiar, alguma coisa assim, e foi para casa e arrependeu disso que você fez e pensou, eu não deveria ter falado o que eu falei para ele, e pega seu carro e vai corrigir com ele o problema, pedir perdão para ele, mas bate o carro e morre. Ou antes até, né? Ou você acabou de brigar com alguém e sai com o seu carro nervoso, bate o carro e morre. Então, se a salvação não depende dos nossos atos, e aliás, glória a Deus por isso que não depende, nós não perdemos a salvação quando há um pecado que cometemos, do qual nós não nos arrependemos, porque Cristo pagou todos os nossos pecados na cruz. Todos os nossos pecados. Então a nossa salvação não depende de eu estar quite com Deus na confissão de todos os meus pecados. Embora, é claro, é minha obrigação confessar os pecados diante de Deus para que eu possa ser perdoado desses pecados. A gente não tem dúvida disso. Mas a minha salvação não depende disso. Senão, a gente sempre ficaria com a salvação em xeque. Ela nunca seria uma segurança, uma certeza realmente, como a Bíblia diz, a Bíblia mostra. A gente sempre ficaria pensando, bom, se eu pecar, ou uma vez eu pequei aqui, mas eu demorei uns 10 minutinhos para cair a ficha e me arrepender. Imagine Davi, né, que falam que demorou um ano. Se ele morre nesse meio tempo, pronto. Então, se ele não se arrependeu daquele pecado específico, ele vai para o inferno. Tá? Então, a gente não perde a salvação nesse quesito. Posto tudo isso, essas duas colocações, a minha resposta para esta pergunta é: um cristão, e aí eu não quero julgar se ele é cristão ou não, porque a pergunta parte do pressuposto que ele é um cristão, tá? Não cabe a mim julgá-lo se ele é um cristão ou não. Um cristão que tira a sua própria vida não perde a sua salvação. Tá? Partindo do pressuposto que ele é de fato um cristão. Ele cometeu um pecado do qual ele não teve a chance de se arrepender, porque tirou a própria vida, mas não é por causa deste pecado
que ele perde a sua salvação ou deixa de ser salvo ou qualquer coisa do tipo. Tá? Muito menos um pecado que indica que ele não é salvo. Tá? Veja bem, eu não estou julgando se ele é salvo ou não. Estou dizendo que por um pecado nós não podemos julgar e olhar e falar com certeza, não, essa pessoa não era ou era salvo por causa de uma determinada atitude. Tá? Então, essa é a minha resposta. Eu sei que é um tema difícil, polêmico, mas quando a gente olha para as Escrituras, a gente tem um caso muito emblemático, né? Que é o caso de Sansão, que está lá na Galeria da Fé, de Hebreus capítulo 11, mas é alguém que tirou a sua própria vida. Né? Ele sabia que quando ele arrebentasse aquelas colunas, ele iria morrer. Né? Ele sabia disso, então ele foi um suicida, embora defendeu uma causa e levou um monte de gente filisteu com ele e tudo mais, mas ele tirou a sua própria vida, está na galeria lá de Heróis da Fé de Hebreus 11. Então, pergunta difícil, né? Mas essa é a minha tentativa de responder esta questão.